E aí, pessoal, preparados para desvendar o passado? Já pensou se uma única decisão mudasse o rumo da Segunda Guerra? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos arquivos secretos da Segunda Guerra, desvendar os enigmas que ninguém teve coragem de te contar e encarar de frente as teorias mais bizarras que rondam esse período. Se preparem para descobrir a verdade por trás dos bastidores da guerra, os planos maquiavélicos, as armas secretas e as histórias sinistras que nunca chegaram aos livros didáticos. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e separa o café, porque a gente vai embarcar numa viagem alucinante pelos cantos mais obscuros da história. A gente sempre ouve falar da fúria nazista, dos tanques, dos bombardeios. As imagens de destruição e caos são icônicas e aterrorizantes. Mas e se te contarem que no meio daquela loucura toda, os caras estavam de olho no céu? Sim, no céu, onde coisas ainda mais estranhas estavam acontecendo. Durante a reta final da guerra, relatos bizarros começaram a pipocar entre os soldados aliados. Histórias que pareciam saídas de um filme de ficção científica. Imagina só, você no front, o caos reinando, e de repente, surge no céu um objeto voador, não identificado, um disco voador. A sensação de incredulidade e medo era palpável. Esses trecos ficaram conhecidos como Foo Fighters, e ninguém sabia dizer se eram armas secretas dos alemães, alucinações coletivas ou, quem sabe, visitantes de outro planeta. A confusão era total. Um dos projetos mais sinistros que circulavam nos sussurros era o Die Glocke, ou o sino. Esse projeto misterioso gerava muitas especulações. Segundo as lendas, era uma estrutura metálica gigantesca, capaz de gerar campos gravitacionais absurdos e distorcer o espaço-tempo. Algo que parecia desafiar as leis da física. Muitos historiadores acreditam que esses discos voadores eram apenas experimentos aeronáuticos avançados, como o Horten 229, um protótipo de asa voadora que realmente lembra um disco voador. Mas será que era só isso? Os arquivos secretos da época continuam guardando esse mistério a 7 chaves, alimentando teorias da conspiração e deixando todo mundo se perguntando: o que diabos os nazistas estavam aprontando? A verdade pode nunca ser revelada. Berlim, 1945. A cidade está em ruínas, um cenário de destruição total. A guerra está no fim, e as forças aliadas estão avançando rapidamente. Os soviéticos se aproximam do bunker da chancelaria, e o mundo inteiro prende a respiração esperando o desfecho do pesadelo nazista. A tensão é palpável. E aí, bum! No dia 30 de abril, a notícia que todos esperavam: Hitler morreu. Suicídio. Pelo menos, é essa a história que contaram pra gente. Mas será que é verdade? Mas e se eu te disser que essa versão oficial tem mais furos que um queijo suíço? Existem muitas dúvidas e inconsistências. Documentos secretos liberados pelo FBI anos depois da guerra revelaram que nem os Estados Unidos, muito menos a União Soviética, estavam 100% convencidos de que o corpo carbonizado encontrado no bunker era realmente do Führer. A incerteza era grande. A falta de provas concretas sobre a morte de Hitler abriu espaço para um dos maiores mistérios do século XX. Teorias da conspiração começaram a surgir. Afinal, se ele realmente morreu naquele bunker, por que tanto esforço para encontrar o corpo e confirmar a história? A busca pela verdade continua até hoje. No meio daquela parafernália tecnológica da Segunda Guerra, os nazistas desenvolveram uma arma secreta inusitada e extremamente eficaz: o código de pólen. Eles coletavam o pólen de flores específicas, cada uma representando uma letra, um número ou um comando militar.
Mesmo após o fim da guerra, muitas informações sobre o código de pólen continuam classificadas como ultra-secretos. O que será que ainda tentam esconder? Alguns historiadores especulam que a técnica era muito mais complexa do que imaginamos, envolvendo talvez até manipulação genética de plantas. Toneladas de ouro, joias, obras de arte, tudo pilhado pelos nazistas durante a guerra e que simplesmente desapareceram. A magnitude desse saque é quase inimaginável, e até hoje, muitos se perguntam onde tudo isso foi parar. Nos últimos meses da guerra, com a derrota batendo na porta, os nazistas retiraram uma fortuna incalculável do Reichsbank, o Banco Central Alemão, e a esconderam em algum lugar. Esse tesouro, composto por ouro e outros valores, foi cuidadosamente transportado para um destino desconhecido. Documentos da época sugerem que comboios carregados de ouro partiram em direção aos Alpes bávaros, onde Hitler planejava construir seu último refúgio, o lendário Reduto Alpino. Esse plano, embora nunca realizado, alimentou inúmeras teorias e especulações. A lenda do ouro nazista é tão forte que até hoje aventureiros, historiadores e caçadores de tesouros vasculham os mais improváveis cantos do planeta em busca da fortuna perdida do Terceiro Reich. A busca por esse tesouro perdido continua a fascinar e intrigar pessoas ao redor do mundo. Gap 3As. Durante o regime nazista, muitos cientistas e médicos realizaram experimentos terríveis e desumanos em prisioneiros dos campos de concentração. Esses experimentos visavam criar supersoldados, desenvolver novas armas biológicas e até mesmo manipular a genética humana. Mas o quão verdadeiras são essas histórias? Existem relatos documentados de experimentos horríveis, como a tentativa de criar híbridos humanos-animais, a busca pela imortalidade e o desenvolvimento de tecnologias futuristas. Testemunhas oculares e documentos históricos nos fornecem uma visão assustadora do que realmente aconteceu nos laboratórios nazistas. No entanto, muitos desses relatos também foram exagerados ou distorcidos ao longo do tempo, alimentando mitos e teorias da conspiração. A linha entre fato e ficção muitas vezes se torna tênue quando lidamos com um período tão carregado de horrores e segredos. O que sabemos com certeza é que os experimentos nazistas deixaram um legado de sofrimento e tragédia que não deve ser esquecido. E, enquanto continuamos a desvendar os mistérios da Segunda Guerra Mundial, é crucial lembrar das vítimas e aprender com os erros do passado. Após o fim da guerra, os Estados Unidos lançaram uma operação secreta para recrutar cientistas nazistas. O objetivo? Aproveitar o conhecimento técnico e científico desses indivíduos para impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento americano, especialmente no campo da tecnologia militar e espacial. Cerca de 1.600 cientistas, engenheiros e técnicos alemães foram levados para o Zilwegiue, muitos dos quais tinham trabalhado diretamente para o regime nazista. Entre eles estavam nomes como Wernher von Braun, que mais tarde se tornaria um dos principais arquitetos do programa espacial americano. Mas essa operação não veio sem controvérsias. Muitos desses cientistas tinham um passado sombrio, com envolvimento em experimentos desumanos e no desenvolvimento de armas de destruição em massa. A decisão de dar-lhes uma nova vida na América, em troca de seu conhecimento, levantou questões éticas e morais que ainda ecoam até hoje. A Operação Paperclip é um exemplo de como os segredos da guerra podem ter repercussões duradouras e complexas. Ela nos força a confrontar as ambiguidades morais e as difíceis escolhas feitas em nome do progresso e da segurança nacional. A verdade pode ser complexa e, muitas vezes, desconfortável, mas é essencial para compreender o nosso passado e moldar o nosso futuro.
Antes de finalizarmos este mergulho nos segredos sombrios da Segunda Guerra Mundial, há um mistério que continua a intrigar historiadores e entusiastas: os submarinos nazistas desaparecidos. Durante os últimos dias da guerra, vários submarinos da Kriegsmarine, a marinha de guerra alemã, desapareceram sem deixar rastros. Alguns foram encontrados anos depois, afundados em locais inesperados, mas outros permanecem um enigma. Esses submarinos, conhecidos como U-Boats, eram armas formidáveis, capazes de atravessar os oceanos em missões secretas. Relatos e teorias sugerem que alguns desses submarinos poderiam ter sido usados para transportar tesouros nazistas, cientistas ou até mesmo líderes em fuga. Existem histórias de U-Boats avistados em águas remotas da América do Sul, alimentando especulações sobre a fuga de figuras importantes do regime nazista para países como Argentina e Chile. Alguns acreditam que esses submarinos poderiam ter tecnologias avançadas e desconhecidas que ainda não foram reveladas ao mundo. O mistério dos submarinos nazistas desaparecidos continua a ser um campo fértil para teorias e investigações. Ele nos lembra que, mesmo após o fim oficial da guerra, muitos segredos ainda permanecem submersos, esperando para serem descobertos, e conferir nossos outros conteúdos sobre os mistérios da história. A verdade pode ser complexa e muitas vezes desconfortável, mas é essencial para compreender o nosso passado e moldar o nosso futuro. A Segunda Guerra Mundial foi mais do que batalhas e tratados. Foi também uma guerra de segredos, de conspirações e de mistérios que, até hoje, fascinam o mundo. Quantos desses enigmas ainda permanecem escondidos nos arquivos secretos? Será que algum dia a verdade completa virá à tona? Se você quer continuar mergulhando em histórias incríveis como essas, já deixa seu like, comenta aqui embaixo qual desses mistérios mais te intrigou e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo desse passado que ainda ecoa no presente. Até a próxima!